amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre as teorias da evolução, trazendo para essa conversa o Darwin, como eu comentei com vocês na aula passada. Bom, os estudos do Darwin são extremamente relevantes para a gente entender o processo de evolução, então eu preciso que vocês prestem muita atenção na aula de hoje, ok? Vamos começar então? Bom, eu tenho certeza que alguém já ouviu pelo menos falar no nome desse cara aqui, do Darwin, né? Eu espero, porque os estudos dele são realmente muito importantes para a gente entender tudo a respeito de evolução. O Darwin era um naturalista, geólogo e biólogo britânico, sendo que ele tentou estudar medicina, ele tentou ser sacerdote, mas o que encantava mesmo ele eram as ciências naturais. Eu entendo completamente o Darwin, né? Bom, Darwin estudou em Cambridge, onde ele conheceu um professor na época de geologia que convidou ele para fazer a sua primeira viagem, né, para observar rochas, solos e fósseis. Essa viagem, de fato, foi muito importante para ele, porque ele percebeu que a Terra sofria mudanças, né, ao longo do tempo. Mudanças como mudanças climáticas, mudança no nível do oceano, mudanças de relevo, como o surgimento de montanhas, por exemplo. Posteriormente, o Darwin veio participar de uma expedição organizada pelo governo britânico. O objetivo dela na época, né, da expedição, era atualizar os mapas e fazer um levantamento de regiões que ainda não eram muito conhecidas naquela época, como era o caso da América do Sul. Sendo que a função específica do Darwin era descrever e estudar animais, vegetais e o ambiente em si. Essa viagem durou aí cerca de 5 anos, né? Partindo aí o navio da Inglaterra e passou por várias partes do mundo, inclusive aqui pelo Brasil. Até que em determinado momento o navio passou pela ilha de Galápagos, né? Na verdade, as ilhas de Galápagos, que pertencem ao Equador, aqui na América do Sul também. E nesse local, o Darwin conseguiu observar diferentes espécies de árvores, de jabutis gigantes e de aves também. Bom, observando as aves dessa região, ele percebeu que várias espécies de pássaros apresentavam pequenas diferenças de uma ilha para outra. Entre essas espécies, boa parte eram tentilhões, e esses tentilhões tinham bicos diferentes, que estariam adaptados aí ao tipo de alimento disponível em cada uma dessas ilhas. Das 26 espécies de aves que ele registrou aí nessas ilhas, 14 eram tentilhões e só existiam nesse local, né, pelo que ele observou no resto do mundo. Essa imagem aqui mostra para a gente, então, todos os tentilhões registrados na época, né, que eram 14 espécies diferentes. E a partir dessas observações e desses estudos, o Darwin desenvolveu uma teoria. O que ele acreditou ser? Que esses tentilhões, eles vieram do continente, né? Por algum motivo, eles migraram do continente, de uma região continental, para a ilha e ocuparam essas ilhas. Bom, no momento em que eles estavam no continente, eles eram apenas uma espécie. No momento de migração, cada grupo foi se alojando em uma ilha diferente. Bom, acontece que nessas ilhas havia diferentes ofertas de alimento, certo? Não eram o mesmo tipo de alimento, não era o mesmo tipo de alimento em todas as ilhas. E assim foram selecionando determinadas características dessas aves. Vamos ver isso aqui mais detalhadamente. Ó, aqui nós temos dois exemplos. Em uma ilha, a oferta de alimento, o alimento disponível, eram sementes duras. Em outra ilha, o alimento eram cactos que continham espinhos. Então, essas aves elas precisavam se adaptar para se alimentar e conseguir sobreviver. Naquela ilha onde o alimento eram sementes duras, essas aves precisaram desenvolver bicos mais fortes para conseguir quebrar essas sementes sem se machucar, certo? Como o caso da ave número um, que tem esse bico maior e bem forte. Em outra ilha, onde os cactos com espinhos eram alimentos, eles precisavam tirar um pedaço do cacto sem se ferir nos espinhos. Então, eles precisavam de bicos mais longos e finos, como é o caso da ave número 4. Então, essas aves elas sofreram a adaptação para poder se alimentar e sobreviver, certo? E aí, de acordo com o tempo, né, que elas estavam isoladas nessas ilhas, elas deram origem a diferentes espécies de tentilhões, porque elas foram se adaptando e passando essas características para os seus descendentes.
Então, a partir desse estudo, né, o Darwin sugeriu que as adaptações dos indivíduos resultava da interação desses organismos com o ambiente, o que hoje a gente sabe que realmente é muito importante, né? A relação de todos os indivíduos com os fatores bióticos e abióticos. Então, voltando dessa viagem, ele foi aprofundando seus estudos de acordo com o que ele viu nos diferentes locais que ele passou. E aí, com base em tudo que ele viu e com estudos de outros cientistas que vieram anteriormente, né, como o Lamarck, por exemplo, ele começou a elaborar a sua teoria para explicar a evolução dos seres vivos e a diversidade. Enquanto ele fazia aí, né, as suas teorias, ele recebeu um estudo de um outro cientista, que era o Wallace, né, que ele pesquisava insetos e peixes aqui da Amazônia. E eles chegaram a conclusões muito semelhantes e vieram a elaborar uma teoria que a gente tem hoje muito importante, que é conhecida como a teoria da seleção natural. Bom, a seleção natural, o que ela diz para a gente? Que os indivíduos de uma mesma espécie, eles não são idênticos, né? Cada um tem as suas características, mesmo sendo de uma mesma espécie. Eles têm suas individualidades, certo? E que aqueles que se adaptarem melhor às condições do ambiente, às alterações que o ambiente está sofrendo, têm mais chances de sobreviver, de conseguir se reproduzir e de deixar descendentes transmitindo aí as suas características, certo? A teoria da seleção natural também diz para a gente que as espécies não são imutáveis, elas podem sim se modificar entre as gerações pelo processo de seleção natural, permanecendo aquele que estiver mais apto, né, permanecendo vivo. Então não quer dizer que o indivíduo que ele não consegue se adaptar tão bem, ele vai ser extinto na hora. Acontece que vai dificultar muito o processo de sobrevivência dele em tudo que quer dizer o ciclo de vida. Então a gente sabe que a reprodução é uma fase muito importante, né, do ciclo da vida e porque tem essa função de deixar descendentes. Então, se o indivíduo não conseguir viver bem, se reproduzir, ele não vai deixar descendentes, o que pode, com o tempo, levar essa espécie a um processo de extinção, por exemplo. Então, a seleção natural, ela prega que aqueles que se adaptarem melhor às condições do ambiente têm mais chance de sobreviver, se reproduzir e deixar descendentes que vão transmitir aí as suas características pelo processo de hereditariedade que a gente já viu. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo muito clássico de adaptação e de seleção natural, que são as mariposas de Manchester, né? Essas questões sobre elas caem muito em vestibular, por exemplo. O que que acontece? As mariposas da cidade de Manchester, né, que é uma cidade inglesa, antes do período de Revolução Industrial, predominavam aquelas de cor clara, e após o início da Revolução Industrial, houve uma queda muito grande no número de mariposas de cor clara e um aumento muito grande das mariposas de cor escura. Por quê? Com o processo de industrialização, a gente começa o processo de poluição, né? Muita poeira, foligem, que acaba modificando até a cor do tronco das árvores. Então, as mariposas de cor escura, elas começaram a conseguir se camuflar, como vocês podem ver nessas duas imagens, enquanto as mariposas de cor clara, elas ficam muito destacadas. Isso faz com que o predador, né, vendo de longe, ele enxergue diretamente as de cor clara. Elas passam a ser uma fonte de alimento muito mais fácil, uma presa muito mais fácil. Então, aquelas que não se adaptam muito bem, elas acabam não conseguindo sobreviver tão bem quanto as adaptadas. Esse é um exemplo muito clássico que a gente tem de seleção natural. No entanto, apesar de todo o estudo do Darwin e do Wallace, as teorias deles não causaram assim o impacto que eles esperavam na época. Apenas após 20 anos, ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies, que tenta de fato explicar a biodiversidade dos seres vivos e como ela se estabeleceu. E a gente tinha para ajudar outro problema relacionado à teoria do Darwin, não a teoria em si, mas a aceitação da teoria pela população, né, pelo povo. Por quê?
O Darwin ele chegou a mencionar, né, a citar que os seres humanos também passavam pelo processo de evolução biológica. E aí ele sugeriu que os seres humanos e as linhagens de macaco teriam um ancestral comum. Só que essa teoria dele, isso que ele disse, foi muito mal interpretado na época e é muito mal interpretado até hoje, o que eu acho o maior absurdo de todos, tá? Por quê? As pessoas se equivocaram e diziam que ele afirmava que o ser humano tinha surgido do macaco. E, gente, a gente sabe que até hoje tem gente que afirma isso, né? Por isso que eu falei para vocês que muitas vezes, relacionado à evolução, a gente vê essa imagem, que é a imagem que a gente precisa desconstruir de vez, a gente precisa excluir isso aqui da nossa vida, porque não é nada disso que ele disse. Então, ó, exclui isso aqui e agora vocês vão ver qual é a imagem real que a gente tem que começar a observar com mais carinho. Então, com o estudo do Darwin e com estudos atuais, a gente sabe que a interpretação correta é que a gente, né, enquanto ser humano, compartilha com o grupo dos grandes macacos, que são os gibões, os orangotangos e os gorilas, um ancestral comum que viveu há cerca aí de 7 milhões de anos atrás. Então, após a separação desse grupo de indivíduos, seguiram-se diferentes processos de seleção natural que levaram a diferenças significativas entre a nossa espécie e a dos macacos atuais. Então, observa aqui comigo. A gente tem aqui, ó, um ancestral comum que deu origem ao gibão, ao orangotango, ao gorila, ao chimpanzé, ao homem e ao australopithecus. Mas observa, não é uma escala evolutiva que, ó, linear, não tem gibão virando orangotango, virando gorila e virando chimpanzé e homem. Não, eles têm apenas um ancestral comum. Então, esse ancestral comum, de acordo com o local que ele vivia e ao processo de seleção natural que ele passou, que ele sofreu, ele começou a se adaptar até chegar no gibão que tem hoje. Outro grupo desse ancestral comum se adaptou chegando no orangotango. Então, não é um processo de escala, não é um processo de evolução assim em escala linear, certo? São diferentes processos de seleção natural que geraram diferentes indivíduos até chegar no homem que a gente tem hoje, né? No ser humano que a gente conhece. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês consigam realizar as atividades propostas, viu? Até a próxima aula e um beijo!